Gente, eu vim falar para vocês como desenvolver bons hábitos de estudos. Eu estou muito feliz de poder contribuir um pouquinho, né, que foi objeto do meu estudo de mestrado, e poder contribuir então um pouquinho com vocês nesse momento, para que vocês possam fortalecer os hábitos de estudos. Quem não tem, possa desenvolver, aproveitar o momento para desenvolver então o hábito de estudar. E aí eu gosto de enxergar muito o momento como oportunidade. Mesmo que a gente está passando um momento difícil, a gente possa enxergar isso como uma oportunidade de colocar os estudos em dia. Eu sei que tem uma galera que iniciou o período letivo e ainda não conseguiu colocar os estudos em dia porque um professor já marcou prova e aí passou a semana estudando para essa prova e acabou deixando as outras disciplinas de lado, né? Então, esse é o momento para você colocar tudo em dia, fazer todos os trabalhos, todas as tarefas e voltar tinindo para a escola. E para quem não é estudante do IFES e querer entrar, fazer a prova, esses hábitos de estudos também, que eu vou falar aqui algumas dicas, vai te ajudar para estudar para a prova, ou para quem quer prestar um concurso público, enfim. Né? Os hábitos de estudo sempre estão presentes na nossa vida, independente de qualquer coisa, a gente sempre está estudando. Vocês estão ouvindo aí, né? Continuam me ouvindo. Fabrício, tá me ouvindo? Tá tudo bem, travou aí? Não, é porque como eu não tive feedback, achei que poderia ter travado. Ah, não, tá tudo Gente, certinho. tudo certo, né? Gente, vocês já devem ter ouvido falar, ou até mesmo os pais devem escutar isso muito dos filhos, que estudar é chato. Mas por que será que as pessoas falam que estudar é chato? Será que a tarefa estudar, o executar, o estudar, é algo óbvio na nossa rotina? Não, né, gente? Estudar não é algo tão óbvio assim na nossa rotina. Por quê? Porque o estudar ele exige muitas coisas, ele exige objetivo, ele exige persistência, planejamento, organização, dedicação. E por isso que para algumas pessoas o estudar ele acaba sendo chato, porque ele ainda não conseguiu adquirir o hábito de estudar, ele não conseguiu fazer com que o estudo se torne algo que não consuma tanto a sua energia. E aí, por isso que a gente bate na tecla. Tornar o estudo um hábito. Por que tornar um estudo hábito? Para que ele não consuma tanta nossa energia, para que ele faça parte da nossa rotina e entre no nosso piloto automático, algo que seja corriqueiro estudar, né? E aí, eu gosto muito de informar para as pessoas como é que a gente forma um hábito. Já pararam para pensar como que a gente forma um hábito? Um hábito qualquer, não só do estudo. É por meio de repetições, né? É com frequência. É algo que se torna frequente. E aí ele vai se tornar hábito nas nossas vidas. E é assim que deve ser com os estudos, né? Ele tem que se tornar hábito, ele tem que se tornar frequente. E quando eu falo em hábito de estudo, eu estou falando de estudo extra classe, não aquele estudo em sala de aula. Aquele estudo em sala de aula você frequenta as aulas com o professor. Mas o hábito de estudar sozinho, o hábito de ter o estudo autônomo, né? Porque ele é necessário. Não dá para a gente só frequentar as aulas do professor e a escola e a um cursinho e achar que já estudamos. É preciso que a gente tenha o estudo extra classe. E junto com esse hábito de estudar, né, os hábitos, eles são compostos por três componentes, que é o gatilho, a rotina e a recompensa. O gatilho é aquilo que vai te dar o start, né, para o hábito. Eu gosto muito de comparar com escovar os dentes. Eu acordo pela manhã, a primeira coisa normalmente que a gente faz é escovar os dentes. Então, já está ali na nossa rotina, já não consome tanta energia. A gente simplesmente vai e escova os dentes. E assim também tem que ser com o estudo. A rotina, por quê? A partir do momento que se tornou hábito, faz parte da rotina. E a recompensa é porque também deve ter recompensa. Mesmo que a gente tenha um hábito ruim, de certa forma, ele vai dar uma recompensa para a gente. Como, por exemplo, comer doces todos os dias. A gente vai ter aquela recompensa de se sentir bem, sabendo que, no fundo, né, a gente não está ajudando a saúde, mas tem a recompensa. Então, no estudo também tem que ter a recompensa. E aí a recompensa não é só notas boas, né? É o aprendizado, é a família orgulhosa da gente,
é a gente perceber que a gente compreendeu um conteúdo. As notas vão ser consequência daquele estudo bem feito. Existem duas palavrinhas também que acompanham o hábito de estudar, que é a empolgação e a disciplina. E aí eu quero que vocês saiam hoje daqui super empolgados para estudar. É importante a empolgação, é ela que vai dar o gás, né? Que vai fazer com que você sente lá para estudar. Só que a empolgação, ela pode ir embora no estalar de dedos, certo? Porque diante da primeira dificuldade, a empolgação ela pode morrer. E aí você vai precisar de uma outra palavrinha, que é a disciplina, é a persistência. Então, não adianta a gente ter só a empolgação na hora de estudar. A gente precisa ter a disciplina para poder dar continuidade a esses estudos. E aí, qual a primeira dica para desenvolver bons hábitos de estudos? Primeiro, a gente precisa organizar a rotina. E como é que a gente faz isso? De uma forma muito simples. Vocês vão fazer uma tabela. Eu vou tentar mostrar aqui na câmera um exemplo. Com os horários e os dias da semana, estão vendo? Eu separo esses horários de meia em meia hora. Tá dando para ver? Enfim, na coluna 1 tem os horários e aqui é os dias da semana. Essa tabela, você vai preencher ela com a sua rotina. Para que isso, Camila? Para que você possa ver realmente quais são os horários vagos na sua rotina em que você vai acrescentar o estudo extra classe. E aí, vocês têm que preencher essa tabela como a sua rotina é, não como você gostaria que ela fosse, tá? É importante, você precisa ver o real da sua rotina. E para preencher essa tabela, você segue alguns passos. Então, o estudo extra classe é a última coisa que você vai inserir nessa tabela. Primeiro, você vai inserir o seu horário de aula, se você já frequenta um curso, né? Aí, depois, você preenche as suas refeições todos os dias da semana. Outros compromissos fixos que você tem, aula de inglês, aula de instrumentos musicais, qualquer outra coisa que você participe que é fixo, vai à igreja ou futebol, enfim. Depois dos outros compromissos, você vai preencher o seu lazer. Por que eu gosto de colocar o lazer? Porque tem gente que não pode ficar sem algo. Tem uma coisa que é muito importante, ou que naquele horário, se ela não estiver fazendo aquilo que ela gosta, não adianta que ela não vai estar estudando. Como, por exemplo, o horário que está passando o Jornal Nacional. Né? Eu não fico sem assistir o jornal, Camila. Ou não fico sem assistir a novela ou uma série. Então, põe também esse horário de lazer na sua tabela. Depois você vai colocar o deslocamento e a preparação. O que é isso? O período que você está deslocando para os locais e a preparação, aquele momento que você está tomando banho, se preparando para ir para algum local. O descanso e o dormir é o próximo passo que vocês vão preencher nessa tabela. E aí, depois de terminar de preencher esses passos, é que você vai visualizar a sua tabela e ver aonde que ficou os horários vagos para acrescentar o estudo extra classe, aquele estudo que você vai fazer fora de sala de aula. E aí, gente, nesse momento, vocês vão distribuir os estudos para todas as disciplinas. Por que eu estou falando isso? E eu pego no pé dos alunos quanto a isso. Porque, normalmente, eles deixam de lado aquelas disciplinas que não exigem tanto tempo de estudo. E acabam só deixando para estudar para essa disciplina, em véspera de prova, quando tem um trabalho para fazer, enfim. Não dá, gente. O estudo ele tem que ser antecipado. Então, nesse momento, vocês vão distribuir esse estudo extra classe para todas essas disciplinas que vocês têm para estudar. E na hora de distribuir, é muito importante que você coloque um estudo intercalado, que é uma estratégia de aprendizagem. O que é isso, Camila? É você estudar para várias disciplinas. Não ficar, por exemplo, na segunda-feira sobrou 4 horas para você acrescentar estudo. Você não vai estudar 4 horas de matemática ou 4 horas seguidas de uma disciplina técnica. Então, tem estudos que diz que é importante que você intercale esses estudos. Então, estuda 1h30 para matemática, 1h30 para química, 1h30 para disciplina técnica. Sempre fazendo os intervalinhos entre os estudos dessa disciplina. Por que eu bato muito na tecla de que é importante a gente estudar para todas as disciplinas e sempre ter o estudo antecipado? Eu defini que vou estudar uma semana antes para a prova. Beleza.
Aí chega lá naquele dia que você vai estudar, alguém te chateou, ou você acordou mal, tá passando mal, não tá se sentindo bem. E aí? Já era, né? Perdeu o momento de estudo, já não dá mais tempo para você estudar. Então, ou você vai resolver uma questão naquele momento e você não consegue resolver ela. Isso acontece muito com quem deixa para estudar em véspera de prova, um dia antes, vai resolver a questão, vai tentar compreender o conteúdo e encontra uma dificuldade, não consegue resolver e bate o desespero e vai para a prova despreparado. E E aí, gente, ninguém não tem desesperado produz, né? exatamente. E não tem jeito, as provas sempre vai te acompanhar, não tem como eu falar, ah, você não vai fazer mais provas, sempre vai haver provas, né? Que for na escola, vai ser no concurso público, vai ser para uma vaga de emprego. Então, a importância dessa preparação. Então, depois que você organizou essa rotina por meio dessa tabela, parece uma tarefa trivial, tá, gente? Parece ser chato preencher a tabela, mas não é. Ela é importante para que você veja de fato qual é o horário que você tem livre aí na sua rotina. E aí tem gente que vai ter muitos horários livres, vai ficar, por exemplo, tarde e noite livre, então, além de acrescentar o estudo, vai poder acrescentar outras coisas. E tem gente que vai ter uma rotina um pouquinho mais apertada, porque tem gente que trabalha, outra gente que tem outros compromissos, né? Por isso que é importante. Depois que você fez essa organização de rotina por meio dessa tabela, eu aconselho também que você faça a organização de rotina semanal. E aí, a dica é que vocês usem sempre o domingo à tarde, tire um tempinho, meia horinha, e organize esse estudo da semana. O que que de fato eu vou estudar durante a semana? Na segunda-feira eu vou estudar o que de matemática? O que de português? Eu vou fazer o trabalho da disciplina técnica? Ou eu vou estudar para a prova de concurso? O que que você exatamente vai estudar durante essa semana? Porque essa tabela aqui de rotina ela é mais ampla, ela é só para você ver os horários de estudo. Mas o planejamento semanal, ele vai ser melhor porque vai te dar uma visão do que de fato você vai estudar, né? Porque você já vai estar ali acompanhando, sabendo o que, que os professores já passaram, o que, que falta passar. Então, é mais real. O planejamento semanal é mais real durante os estudos. E aí, agora eu vou entrar, então, em outro hábito que tem que acompanhar os estudos, que é também um bom hábito de estudo, que é sobre o ambiente de estudo. Por que que é importante, gente? A gente precisa ter um ambiente para estudar, que seja iluminado, que seja silencioso, que tenha uma cadeira, que tenha uma mesa, que seja organizado. Então, se Ou você ainda seja, não... nada de estudar em cima da cama, né? Eu vou falar. Isso aí, Fabrício. Eu vou explicar o porquê. Então, se você ainda não tem seu ambiente de estudo, hoje, depois que vocês saírem da live, a primeira coisa que vocês vão fazer é arrumar esse ambiente de estudo dentro de casa. Ah, Camila, não tem jeito, é impossível arrumar esse ambiente de estudo na minha casa, não consigo. Se de tudo você não tem esse ambiente com uma cadeira ou uma mesa, não é iluminado, não é prazeroso estudar ali, você, aluno, vai estudar na biblioteca da escola, porque você vai ter todos esses componentes que vai facilitar você na hora do estudo, né? Na compreensão aí dos conteúdos. Claro que agora não vai ter jeito, vai ter que ser em casa porque nós estamos em isolamento, mas quando retornar, vocês podem fazer o uso da biblioteca da escola. E aí, gente, Fabrício falou, nada de estudar na cama. Ah, Camila, eu estudo deitado na cama. Gente, será que você estuda mesmo deitado na cama? Sabe por que eu tô falando isso? Lembra quando eu falei do gatilho, do hábito de estudar? A cama é gatilho para quê, gente? Para dormir, né? E aí, a gente precisa criar um gatilho para os estudos. E esse ambiente de estudo que você vai encontrar dentro da sua casa, se você ainda não tem, vai ser o seu gatilho de estudo. Toda vez que você olhar para ele, ou que você passar por ele, ou a hora que você sentar para estudar nele, a sua mente já vai entender que ali é local de estudo. O seu corpo já vai compreender que ali é um local para estudar. Então é importante a gente ter esse ambiente, né? E fora de barulhos, vou falar ainda sobre distrações, o que nos distrai quando a gente está estudando. O sofá. Tem gente que estuda no sofá, que eu sei. Gente, também não é ambiente de estudo, tá? Por quê? Sofá é gatilho para quê? Diversão, assistir TV ou até mesmo tirar um cochilo.
Então, a partir de hoje, por favor, arrumem um ambiente de estudo e só Nada de usem sofá e nada de cama, né, pessoal? a deitada no chão, né? É cadeira e mesa, um ambiente próprio para estudo, tá bom? É, E esse ambiente que você definir para o seu estudo, só usa ele para estudo de fato, porque aí seu corpo e sua mente vai entender que ele é sagrado para o estudo, entendeu? Vamos falar então agora que vocês já sabem organizar a rotina, já sabem organizar um ambiente de estudo, sobre o que nos distrai quando a gente está estudando. E aí, o que distrai vocês quando vocês estão estudando? Querem falar para mim? Vamos, pessoal, pode participar, façam a contribuição de vocês, comentários. E as perguntas que foram feitas, daqui a pouquinho a gente vai postar aqui, tá? Responder, né? Celular. Celular é o primeiro, é o que eu vou falar. Redes sociais. Eu acho que o celular é o pai de todos, né? É o inimigo de todo mundo. Aham. Barulho, internet, Celular vencendo em disparada. família conversando, verdade. Obra do vizinho, aí, isso aí. Então, gente, então vamos falar do celular. Era o primeiro da minha lista. Confesso que é o objeto que também mais me causa distração, mas eu tenho algumas táticas para lidar com o celular. Cachorro. E são táticas bobinhas, mas que super funciona, e aí vou falar com você. E junto com o celular vem um catatal de coisas, né? As redes sociais estão no celular, o YouTube está no celular, tudo que você pensar está no celular, o Netflix está no celular. Então, junto com ele, vem várias outras coisas que distraem a gente quando a gente está estudando. Então, a dica é: eu, por exemplo, Camila, sou do tipo que consigo estudar no meu ambiente de estudo e deixo meu celular em outro cômodo. Mas meu celular tem que estar no silencioso. Se eu escutar ele, eu vou pegar. Eu não me seguro. Então, o meu dá certo ficar no outro cômodo em silencioso. Agora, eu sei que tem gente que mesmo assim vai ficar tentado a pegar o celular. Ou vai levar o celular para o ambiente de estudo. É do tipo que não vai conseguir se desgrudar do celular. Então, gente, eu tenho uma dica bem bobinha, mas que é super legal e que pode funcionar. Você vai pedir para alguém fazer o seu celular de refém. Então, pai, mãe, colega, quem Pai e estiver mãe na são os melhores para isso. Papai e mamãe são os melhores para isso. tem certeza que ele vai fazer o seu celular de refém e você vai falar: você só vai me devolver esse celular tal hora. Tenho certeza que ele não vai te devolver antes disso. Então, não vai ter jeito, não vai ter como você pegar. E aí você vai se habituando com o tempo e estudar longe do celular. Porque é um hábito também, né? Então, é uma dica super fácil de colocar em prática e que você não vai ficar tentado em pegar esse celular. Computador. O computador também costuma ser objeto de distração. E aí eu sei que às vezes a gente usa o computador para estudar. E a dica é o seguinte: se vocês usam um computador para estudar, procure abrir aquelas páginas que você vai acessar e deixa elas em modo offline. Porque aí você vai ter acesso ao conteúdo, mas não vai conseguir acessar outras páginas que vai te causar distração, tá? Pessoas, que aí o pessoal falou a família, né? Gente, com pessoas não tem jeito. O que a gente faz? É conversar. Então, comece uma conversa com essas pessoas que te distraem, com a família, com o irmão. Explica: olha, organizei minha rotina, nesse momento eu vou estar estudando, esse aqui é meu ambiente de estudo. Então, eu peço para que vocês compreendam. Depois eu vou tirar um momento para conversar com vocês, mas não me atrapalhem. É uma conversa. Com família é uma conversa, né? Com pessoas é uma conversa. Música! Uma galera vai falar comigo que estuda ouvindo música, Fabrício. Gente, música. Por que música? Eu falo que não é legal estudar escutando música. Porque, gente, quando você estiver estudando e ouvindo a sua música favorita, e aí chegar lá no refrão dela, o que é que você vai fazer? Vai cantar junto.
vai cantar junto. Exatamente. E aí você já se distraiu. Já se distraiu, já perdeu um tempo. Você vai ter que, de volta, se concentrar, ver em qual momento você estava estudando, voltar para aquele momento, voltar para a concentração. Então, a gente tem que evitar o máximo possível distrações para que aquele momento que a gente tirou para estudar, a gente de fato esteja estudando e aí a gente possa aproveitar a rotina da gente para poder fazer tudo que a gente gosta, né? Se vocês, quando vocês forem preencher a tabela, vocês vão ver que sobra espaço para assistir série, para jogar videogame, quem gosta de jogar videogame, e também para estudar. Mas isso só vai ser possível se você de fato usar aquele horário que você determinou para fazer aquilo que você determinou. O estudar, por exemplo. Então, determinou que vai estudar naquele horário, esteja de fato estudando e não se distraindo. Músicas instrumentais, acho que alguém até falou aí. Isso, eu ia falar. Estudos dizem que músicas instrumentais ajudam sim aí quando a gente está estudando, ajudam na compreensão do conteúdo. E eu não vou falar que não ajuda. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, é importante que você faça o teste. Faz o teste, estuda escutando a música instrumental. Se funcionar para você, se não atrapalhou os seus estudos, beleza, você pode estudar escutando essa música instrumental, tá bom? Vai de pessoa Isso para varia pessoa, de então você tem pessoa que para fazer o teste. pessoa, né? Isso, varia. Eu já sei identificar que para mim não funciona, tá? Eu conheço pessoas que acham música instrumental melancólica, em especial música clássica. Para essas pessoas, talvez não ajude em nada, né? Isso, é importante. Aí tem muito a ver, Fabrício, com o estilo de aprendizagem da pessoa. Então, é O estilo importante de que, aprendizagem. ao adquirir esses hábitos, você vá percebendo qual é o seu estilo de aprendizagem. E aí, já tocando nessa parte de estilo de aprendizagem, tem também o que a gente fala, perceber qual é o horário que você tem maior disposição cognitiva para estudar. O que seria isso? Dentro daqueles horários livres que sobrou para você estudar, vai percebendo qual é o horário que você está mais apto a aprender, que você compreende melhor, que você gosta mais de estudar. Eu, por exemplo, já consegui identificar que eu gosto de estudar pela manhã. À noite, para mim, não funciona. Passou das 19 horas, eu não tenho concentração nos estudos. Então, percebam isso também, vão percebendo. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Vamos voltar aqui para os objetos que causam distrações? Gente, o Fabrício está anotando as perguntas e depois eu vou responder no final, tá? Falei de música, os barulhos que falaram aí também. Realmente o barulho distrai a gente quando a gente está estudando. E aí, quando é barulho interno, a gente tenta resolver. Família fazendo barulho, vamos conversar com a família. Ou procura um outro ambiente dentro de casa que seja mais silencioso, né? Agora, o barulho externo é mais difícil da gente resolver porque não depende da gente. É o cachorro do vizinho latindo, é a obra do vizinho, é o caminhão passando na rua. E aí, a dica simples que eu dou é a gente usar tampões, que são protetores auriculares. Tem uma galera que estuda para vestibular, por exemplo, ou para concurso público, que gosta de utilizar esse recurso. Então, se esse barulho está te incomodando muito, faça o uso desses objetos que vai te ajudar aí a evitar, então, os barulhos externos que te atrapalham quando você está estudando. E se de tudo você não conseguir, lembra que eu falei que quando a gente retornar para a instituição, vocês podem usar a biblioteca que tem o silêncio lá também, né, gente? Olha só, uma TV. pergunta interessante. Tem uma pergunta interessante da Lauriane que vale a pena trazer. Qual dica você daria para o retorno ao estudo? Eu acho que ela quer dizer o seguinte: a pessoa parou de estudar por algum tempo, de repente terminou o ensino médio e depois de alguns anos voltou a estudar. Como voltar a ter os hábitos de estudo? Você acha que essas ferramentas que você orientou do início dessa live até agora podem ajudar também? Isso, exatamente, é seguir essas coisas que eu estou falando. Claro, Fabrício, que a pessoa que ainda não tem o hábito de estudar, no início vai ser um pouquinho mais difícil. Eu gosto muito de comparar com ir à academia. Alguém já frequentou a academia ou frequenta? No início é dolorido, é sofrido, né? Dá vontade de desistir. E é a mesma coisa com o estudo. No início vai ser sofrido, porque você ainda não está acostumado a sentar lá na cadeira e ficar com algumas horas estudando. Então, para você que vai começar a desenvolver esse hábito de estudar, começa aos pouquinhos. Naquele horário que você definiu que vai estudar,
senta para estudar. Se você conseguiu ficar 15 minutos ou 30 minutos concentrado, ótimo. Se não conseguiu, levanta, faz uma pausa, toma uma água, faz uma pausa aí de 5 a 10 minutinhos e retorna. E assim, um pouquinho todos os dias. Lembra que eu falei como que a gente forma um hábito? A gente forma um hábito por meio de repetições, com frequência. Então, aos pouquinhos, repetindo esse hábito de sentar para estudar todos os dias, você vai conseguir adquirir esse hábito. E aí, no final, esse hábito ele vai se tornar prazeroso. Ele vai se tornar algo que não vai consumir tanto a sua energia. Você vai simplesmente sentar e estudar sem nenhum esforço, sem nenhuma má vontade, porque você já vai estar acostumado com isso. Legal. Olha só, Camila, uma pergunta bem interessante aí também. Só respondendo rapidinho a Elaine Silvério. Elaine, essa live vai ser salva, tá bom? E depois eu vou disponibilizar no YouTube e no próprio Instagram, tá bom? Agora, é interessante essa pergunta, Priscila, e que todas as orientações são para o aluno, né, o estudante se acostumar a estudar. E os pais, como que eles podem contribuir nesse processo? Olha a pergunta, Priscila, que interessante. Tá. Os pais contribuindo com esses momentos que eu falei, que às vezes o pai vai lá bater na porta, o menino tá estudando, pai, filho, tá com fome? Fica atrapalhando, né? Ou barulho dentro de casa. Outra forma, acompanhe seu filho, né? Acompanhe, veja a tabela da rotina dele, porque aí você vai saber qual é o horário que ele vai estar estudando. Pergunte ao seu filho se ele está precisando de algum recurso aí na hora do estudo, se ele tem uma mesa adequada, uma cadeira adequada para estudar, se ele está precisando de alguma coisa. Então, esse acompanhamento também, o incentivo é importante, né? O elogio também, quando seu filho está lá sentando estudar. Poxa, filho, eu notei que você passou hoje o seu horário estudando. Muito bem, continue, né? Isso também é importante, porque nos motiva, né? A gente precisa. Lembra quando eu falei da recompensa? É uma recompensa também. A gente vê que a família da gente está reconhecendo aquele momento da gente. Respondi? Para mim, tá Posso dar claro. continuidade? Vou dar continuidade, então, as coisas que nos distraem. Voltando aqui, o barulho, falei então dos tampões, TV, jogos. Tem gente que se distrai, né? Quer ir assistir TV, quer ir jogar. E aí, gente, qual a dica? Reserva um tempo da sua rotina também para fazer isso que você gosta, que é jogar, que é assistir TV. Você vai ter tempo para tudo isso. Outra coisa é a fome. Por que eu posso te falar que a fome nos distrai? Sentei para estudar, Fabrício. Sentei para estudar, galera. Tô estudando, tá? Ai, bateu uma fome. Vou lá ver o que tem para comer na geladeira. E aí, gente? Não dá, porque você vai interromper o seu estudo novamente. Então, se programa também quanto à sua alimentação, né? Tem esses horários da alimentação, porque na hora que você sentar para estudar, a fome não pode ser algo que vai te distrair novamente. Você vai levantar e vai lá ver o que tem na geladeira para comer. Então, também é uma forma de você evitar que a fome te distraia, vá alimentado na hora que você for estudar. A preguiça. Tá, a preguiça ela vai ser vencida também com o hábito. Né? À medida que você for estudando aos pouquinhos, se você ainda não tem esse hábito de estudar todos os dias, à medida que você vai adquirindo aos pouquinhos, poucas horas por dia, porque no início você não vai conseguir fazer 4 horas de estudo, porque você não está acostumado ainda com isso. Então, ao início, quando você for adquirindo, essa preguiça ela vai indo embora também, e você vai habituando o seu corpo, se acostumando que aquele horário você vai estar estudando. E aí, além disso tudo, reserve também um tempo da sua rotina para quê? Para. Estão falando comer aí, eu vou falar, tá? Para descansar, gente. Então, vocês também precisam de um momento de descanso na sua rotina. Ah, Camila, posso tirar aquele cochilo depois do almoço? Claro que pode, gente. Por que não? Se você tem uma rotina organizada, que você vai estar estudando em tal horário, e você colocou que depois do almoço você vai tirar o seu cochilo de meia hora, tira o seu cochilo de meia hora. Mas lembre-se de colocar um alarme para quê? Para não te dar preguiça e você ficar lá dormindo a tarde toda, vamos assim colocar. Então, se a gente tem uma rotina organizada com tudo que a gente quer fazer, você vai conseguir dar conta de tudo isso. Me falou comer assistindo vídeo? Comer enquanto assiste vídeo sobre a matéria é um problema? Cauã, não.
lembra que eu estava falando sobre o estilo de aprendizagem? Você vai perceber também. Se você perceber que você está lá beliscando enquanto você está assistindo o vídeo e isso está te distraindo, o croque-croque lá da mastigação te distrai, talvez não seja para você. Mas se isso não interfere, se enquanto você está assistindo o vídeo não está interferindo no que você está ouvindo, no que você está compreendendo, você pode tranquilamente beliscar enquanto você está assistindo o vídeo, entendeu? O que eu estou falando aqui, gente, estou dando umas orientações amplas. Mas é muito importante que cada pessoa perceba o que funciona para você e o que não funciona. Isso, Mônica! A Mônica era nossa pedagoga, gente. Saudades de você, isso mesmo. As suas dicas eram ótimas. Tá, gente. Aí falamos então sobre distrações. E aí vocês vão perguntar, Camila, por que é mais fácil a gente adquirir um hábito de assistir série ou um hábito de jogar no celular ou na TV? É muito mais fácil adquirir esse hábito do que estudar. Gente, por quê? Porque esse hábito, você sentar para ver uma série ou você sentar para jogar é divertido, isso não vai consumir, isso não vai exigir compreensão de algo, você não vai debater com alguma dificuldade, você não vai encontrar dificuldade em assistir uma série, você simplesmente vai lá e dá o play e assiste. E o estudo não, provavelmente você vai resolver uma questão e não vai conseguir resolver, ou você vai assistir uma aula e aí você não vai conseguir compreender aquilo que você está assistindo. Então, exige um esforço maior da gente estudar. Por isso que é um pouco mais difícil adquirir o hábito de estudo em relação a outros hábitos, né, corriqueiros. E assim como a atividade física, né? É dolorido, é sofrido, mas depois você começa a ter aí as recompensas. E é a mesma coisa com o estudo. No início é um pouco difícil, né? Você vai se debater com algumas dificuldades, mas com o tempo as recompensas virão e você vai adquirir esse gosto pelo estudar. E depois, gente, que eu falei, então, falei de organização de rotina, de ambiente de estudo e do que nos distrai quando a gente estuda. E agora eu vou falar de uma outra coisa que é muito importante quando a gente está estudando, que é as estratégias de aprendizagem. Como a gente estuda? E aí, como você estuda? Tem aluno que vai falar comigo, Camila, eu estudo só assistindo videoaula. Ou estudo fazendo resumo. Camila, eu assisto videoaula e faço resumo. Por que eu estou falando isso, gente? Vocês já ouviram falar em estudo passivo e estudo ativo? O estudo passivo, ele está mais ligado a quando a gente só recebe a informação. Então, assistir videoaula no YouTube é um estudo passivo. Você só está recebendo a informação. Como assim vocês estão recebendo a informação aqui na live? Não estão colocando a mão na massa, né? Não estão colocando nada em prática, só estão ouvindo. E o estudo ativo é aquele que você vai colocar a mão na massa, é aquele que você vai praticar. Então, o estudo ativo ele está mais relacionado à compreensão do conteúdo mais eficaz. Então, você vai ter uma compreensão do conteúdo maior quando você coloca em prática uma estratégia de aprendizagem ativa. E aí, um estudo do Noske, o nome do pesquisador, ele avaliou algumas técnicas de estudo no qual ele deu a eficiência dessas técnicas. Eu gosto de escrever e fazer resumo. Vou falar agora sobre isso, Aninha. Mas lembrando que o que eu vou falar aqui, gente, não é verdade absoluta. Lembra que eu falei? Estilo de aprendizagem, tá? Reler e realçar, e sublinhar e fazer resumos, Aninha, fazer resumos, não foram classificadas como estratégias de utilidade alta. Elas foram classificadas como estratégias de eficiência baixa para os estudos. Por quê? Não sei se é assim que você faz, mas na maioria das vezes os alunos fazem resumo copiando de um livro, copiando de uma apostila, ou copiando o que o professor está falando, ou ainda tem alunos que já me falou que pega resumos prontos na internet. Então, é um estudo muito passivo, você não está ali se aprofundando no conhecimento. Agora, se o resumo ele é feito em um outro momento, com as suas próprias palavras, né? Você sentar com o livro, sentar com o material em mãos e vai ali fazer o resumo com aquilo que você está em mente, ele é um pouco mais eficaz, porque ele está sendo um resumo mais ativo, tá? Exigindo mais um esforço, né?
O realçar e sublinhar, a mesma coisa, gente. Realçar e sublinhar, normalmente a gente está ali lendo alguma coisa, realçando e sublinhando. Não está tendo um esforço, você só está lendo, realçando e sublinhando. Então, vocês vão usar essas técnicas, mas pensando numa breve revisão, depois, num segundo momento, quando vocês já se aprofundaram no conteúdo e aí eu quero relembrar aquilo que eu estou estudando, aí sim vocês usem a técnica do resumir, do sublinhar e realçar. Reler a mesma coisa, gente. Por quê? Reler o conteúdo, só reler. Tem gente que passei o dia estudando, Camila. Passou o dia relendo o conteúdo. Então, gente, às vezes tem aquele aluno que passa de fato o dia sentado lá na cadeira, estudando, mas de fato não está estudando. E aí, quando chega para fazer uma prova, quando chega para fazer um teste, ele vai mal. E aí ele fica até sofrendo por aquilo, porque, poxa, Camila, passei o dia lá sentada, gastei meu tempo estudando, por que que não deu certo? Pode ser que a forma como você está estudando não está correta, não está, de fato, levando você à compreensão. Ah, Camila, mas eu vou usar o quê, então, para estudar? Se você falou que resumo, reler, sublinhar, né? Não funciona muito bem aí para a compreensão dos conteúdos. Gente, existem algumas técnicas que esse pesquisador também avaliou como estratégias de eficiência moderada e até mesmo alta. Então, uma técnica simples, bobinha, que é a autoexplicação. O que é a autoexplicação? Uma galera deve fazer isso. Tem também aqueles que não fazem. Então, vou ensinar para vocês. É vocês explicarem o conteúdo para vocês mesmos com as próprias palavras. Então, normalmente a autoexplicação a gente usa naquele momento que a gente vai ter primeiro contato com o conteúdo depois de sala de aula. Então, leia o conteúdo e tenta explicar ele para você mesmo. E o legal é que isso seja feito em voz alta, porque aí o aprendizado vai ser ainda maior. Então, não se envergonhe se você está explicando o conteúdo para você mesmo. Tá? Ele pode super funcionar. É uma técnica que super funciona para mim. Toda vez que eu vou estudar, eu uso a autoexplicação. Alguém aí usa a autoexplicação? Já ouviram falar? O pessoal não está querendo participar, Fabrício. Estão Que com ótimo, vergonha? né? Eu gostei da dica da Aninha Proeto. Eu gosto de escrever resumos porque, para mim, a melhor forma também de estudar é essa. É escrevendo, é fazendo fichamento. Isso aí, lembra que eu falei? Vai depender também do seu estilo de aprendizagem. E, Camila, nós temos algumas perguntas do nosso público que foram enviadas desde ontem. Eu posso colocar já? Ou você quer adicionar alguma? Falta Quer quanto informar tempo alguma aí para coisa? dar? Eu ainda vou passar algumas estratégias de aprendizagem, falta só algumas. Ah, tá. Outra dica legal é da Luísa Matos aí, ó. Explicar para os amigos também. Todo mundo está ganhando. É o chamado grupo de estudo, Isso. né? Eu também Ensinar, costumo aprender muito melhor quando eu preciso ensinar aquele conteúdo para pessoa, para isso, alguém. tem um estudo Boas também, uma dicas. pirâmide da aprendizagem, que fala que quando você ensina, você tem 90% do aproveitamento quando você está estudando. Então, o ensinar para o colega é praticamente uma explicação. A diferença é que quando você está sozinho, você não vai ter o colega para explicar. Então, aí você usa a autoexplicação, explica para você mesmo, tá? Deixa eu terminar então, Fabrício, sobre as estratégias de aprendizagem. Outra estratégia que vocês podem usar quando vocês estão estudando é um interrogatório elaborado. E aí, o interrogatório elaborado é você levantar perguntas daquilo que você está estudando, sempre os porquês. Então, se você está estudando Primeira Guerra Mundial, por exemplo, por que o país X e Y entrou em conflito? Então, é ter o olhar crítico sobre aquilo que você está estudando, não simplesmente ficar lendo. Outra estratégia se chama prática distribuída. O que é isso, gente? A prática distribuída é uma constante revisão. Por isso que eu sempre pego no pé dos alunos. É preciso estudar para todas as disciplinas durante a semana, porque você vai estar em constante revisão. Então, esse estudo diz que se você quer lembrar de um conteúdo por um determinado tempo, você precisa calcular em torno de 10 a 20% desse tempo. Então, por exemplo, tem uma prova para daqui 30 dias, a cada 6 dias você tem que rever esse conteúdo, você tem que revisar esse conteúdo que vai cair na prova daqui 30 dias, ok? Então, vocês podem usar esse cálculo para qualquer coisa. Quem for fazer Enem, falta quanto tempo para fazer o Enem? Calcula aí entre 10 a 20% desse tempo, que é o tempo que você tem que rever o conteúdo que vai cair lá no Enem, tá? E a última estratégia de aprendizagem, e a que vocês têm que usar
todos os dias para estudar são os testes práticos, que é o quê? Fazer questões daquilo que você está estudando. Gente, é muito importante. É as questões que vai permitir que você veja onde é que vocês estão com dúvida, o que vocês precisam se aprofundar mais, onde você não compreendeu numa questão. E é assim também na hora da prova, né? Como que o professor vai cobrar esse conteúdo de você? Provavelmente por meio de uma prova, de uma lista de exercícios. Então, gente, toda vez que vocês sentarem para estudar, assistam 30 minutinhos de videoaula no YouTube, assistam, mas passem a maior parte do tempo fazendo questões. Façam 30 minutos de videoaula e 1h30 de questões, e aí não ficar preso a só as questões que os professores passam. Vocês podem ir na internet e colocar questões da Primeira Guerra Mundial, questões do Egito Antigo, questões lá de função de primeiro grau. Vai vir um catatal de questões. Tentem resolver essas questões. O que não conseguiu, opa, vou procurar a resposta para isso. Procura com um colega, com monitoria, com professor, porque é aí que vai ocorrer, de fato, a aprendizagem. Então, questões vai ser a estratégia número 1 de quando vocês estiverem estudando. E para quem vai fazer prova para concurso público também, né? Se tiver outras pessoas acompanhando a gente, queiram fazer prova, como é que a gente estuda? A gente estuda o conteúdo, mas em um determinado momento a gente faz questões daquilo que a gente está estudando, ou faz provas anteriores. Para quem quer entrar no IFES, tem seguidores aí que querem entrar no IFES, procura lá no site as provas anteriores do IFES. Depois que você estudou o conteúdo, façam essas questões, tá? E a última dica para desenvolver o hábito de estudo, daria para a gente ficar falando aqui um tempão sobre isso, né? Sobre tudo isso que eu explanei, que é a procrastinação. Sempre deixar para amanhã o que eu tenho que fazer, sempre ficar adiando. E aí, gente, procrastinar faz parte da vida do ser humano, né? Mas como que a gente pode evitar a procrastinação? Uma das coisas é adquirindo o hábito de estudo. Obviamente, você já vai deixar de procrastinar um pouco. Mas a outra dica que eu dou é o quadro de Kanban. Vamos ver se vai dar para vocês verem aí, ó. Quadro de Kanban, esse quadro aqui, ele foi criado, na verdade, para as indústrias acompanharem os processos, né, dentro da indústria, os trabalhos. Mas a gente vai adaptar ele para os estudos. Como é que é? Vocês pegam uma cartolina ou um quadro, enfim, algo grande, divide em 3 colunas, a fazer, fazendo e concluído. E aí vocês vão colar post-its nesse, ou papelzinho com durex, né? Forma como você conseguir aí. Com aquilo que você tem para fazer. Então, o professor passou trabalho, tem prova marcada, precisa entregar uma lista de exercício, vai colocando em post-it com a data que você tem para entregar na coluna a fazer. À medida que você começa a fazer essas tarefas, você vai passar para a coluna fazendo. E depois, quando você concluir, você vai passar para a coluna concluiu. E aí você vai conseguir ter uma visão ampla de tudo aquilo que você tem para fazer, o que você já está fazendo, o que você já concluiu. Então, é uma forma também de evitar a procrastinação, porque você vai ter uma ideia geral de tudo aquilo que você tem para fazer, se você está em tempo hábil do que você está fazendo. Então, é uma dica super simples. O ano passado eu indiquei isso aqui para alguns alunos, eles adoraram. Então, façam o uso desse quadro, vai ajudar muito para quem tem dificuldade aí com essa organização de tarefas e de trabalhos. Já tentei o Kanban, mas não deu certo. Já tentou algumas outras formas de organização? Quem é? Sarinha? Sarinha, você tem o hábito de estudar todos os dias? Qual a sua dificuldade, então, com a procrastinação? Mapa conceitual, aí, outra alternativa boa. Isso. Mônica, na verdade, para os alunos, eu gosto de indicar o mapa mental. Eu nem falei aqui, mas nos meus cursos eu sempre indico. Porque o mapa conceitual, ele tem algumas técnicas mais próprias, assim, né? Como é feito, né? Exige um conhecimento maior do aluno. O mapa mental, gente, é aquele que você põe uma palavra-chave no meio de uma folha e aí, por meio de ligações, você vai colocando outras coisas que ligam aquele conteúdo. E aí você pode também incluir desenhos. Então, depois, se vocês... Eu tenho alguns vídeos para indicar sobre mapas mentais, se alguém quiser. Mas se você jogar também na internet, você acha modelos. Essa semana até lancei o desafio dos alunos que estão fazendo o curso para fazer mapas mentais das áreas de exata. Porque normalmente eles falam assim, Camila, não tem como fazer mapa mental de matemática e de química, porque é mais cálculo.
E aí eles fizeram lindos mapas mentais, muito legal, dá para você ali compreender como que funciona uma fórmula por meio do mapa mental. Então, sim, Mônica, mapa conceitual, mapa mental, ele pode ajudar aí na hora dos estudos também. A Sara respondeu, a Sarinha? Que ela estava falando que tentou o quadro de Kanban, mas não funcionou. Aí eu perguntei se ela já tem o hábito de estudar. Qual a dificuldade dela, então, com a procrastinação? O Fabrício vai disponibilizar os vídeos de mapa mentais, né? Você está falando, Luísa? Claro, esses vídeos vão ser disponibilizados Sim. depois. Quais vídeos? Você está falando desse vídeo aqui, né, Eu acho Luísa? que ela está falando dos mapas mentais que eu estava falando, né? Uhum. É um vídeo até que tem no Sim, sim, YouTube. sim. Nós vamos gravar Disponibilizando. e tentar colocar no IGTV, aqui do Instagram e do YouTube também. Temos algumas Tá. perguntinhas do nosso público. Vamos trazer? Posso começar? Vamos, vamos. Uhum. Olha lá, lá vai. Ah, tá. Ah, peraí, Fabrício. A Sarinha disse que usa o planner. Eu nem sei ler, gente. É assim que fala em inglês. Para se organizar. Ótimo! Uma ótima dica. A gente tem que. Lembra quando eu falei de novo de estilo de aprendizagem? Eu dei umas dicas. Talvez alguém aqui nunca tentou o quadro de Kanban, vai tentar e vai dar certo. Mas talvez tem gente que vai tentar e não vai dar. Aí você procura outros meios, como a Sarinha procurou, tá? É isso mesmo. Vai, Fabrício, pode falar. Mapas mentais, planner, Kanban. Temos várias ferramentas que podemos utilizar, né? Compete cada um identifica o É. suficiente, né? Cortou? Oi? Não, Ah, tô ouvindo, Fabrício. eu posso começar as perguntas? Pode sim. Olha, vamos lá. Pergunta do Yuri. Pergunta do Yuri. É difícil me concentrar nos estudos. Como posso resolver isso? Então, Yuri, eu já falei, essa concentração nos estudos para você é em relação às coisas que estão distraindo você? É algo que está distraindo você quando você está estudando e aí você não consegue se concentrar? Porque se for isso, você tem que começar a encontrar soluções para aquilo que está atrapalhando sua concentração. É o barulho? É o celular? É o que é que está te atrapalhando a concentrar nos estudos? Porque se for essas coisas, lembra das dicas que eu dei de como lidar com os objetos que nos distraem quando a gente está estudando. E automaticamente, lidando com isso, a sua concentração vai ser um pouco maior. E se você ainda não tem o hábito de estudar, realmente no início a concentração ela vai ser um pouco mais difícil. Então, aos poucos, lembra que eu falei? Comece estudando um pouquinho hoje, um pouquinho mais amanhã e vai aumentando. Automaticamente você vai adquirir esse hábito de estudo. Professor Abraão dando a dica, O Poder do Hábito de Charles Duhigg, né? Que ensina Legal, justamente a ter hábitos Abraão. saudáveis. De repente é isso que falta para o Yuri também, né? Essa questão do hábito. E Posso passar para a próxima? pode. Passar para a próxima. Essa aqui é complicada, que eu precisava dessa aí quando eu estava no ensino médio. Métodos de memorização de fórmulas matemáticas. Pergunta do Gabriel. Tem alguma dica para memorizar fórmula de matemática, Gamila? Professores vão brigar um pouquinho comigo, porque na verdade eu não passo técnica de memorização, Fabrício. Por quê? Na verdade, o aluno ele tem que compreender como é que funciona a fórmula de matemática, entendeu? Não é memorizar por memorizar. Mas, se for algo simples, as técnicas de mnemônicos que fala, apesar de eu não indicar muito, mas pode ser utilizado, que é aquela que a gente transforma algo em uma palavra, tipo os princípios lá da administração pública, LIMP, eficiência, legalidade, você cria uma palavrinha menor para aquilo. Ou cria uma musiquinha com a fórmula. Mas o interessante é que o aluno, na verdade, ele compreenda como que se dá a fórmula de matemática, né? Porque a fórmula de matemática ela não surge do nada, tem uma explicação para ela. Então é importante que o aluno compreenda como que essa fórmula surgiu, para que ela serve, e aí ele vai compreender e na hora de jogar lá no cálculo, ele vai saber. Acho que é isso. Legal. Vou passar para a próxima. Essas perguntas foram postadas antes, tá, da live. Próxima Aham. pergunta. Deixa eu ver.
achar aqui. Tem uma aqui que é bem parecida com o que você já falou. Como manter o foco durante os estudos. Eu acho que isso está Isso, relacionado com a pergunta anterior, está relacionado a ter um isso, ambiente apropriado de estudo, que não pode ser a cama nem o sofá, está relacionado a manter o isso celular aí. fora, né? O Tem alguma coisa foco, que você gostaria de concentração, acrescentar? tá? Não, é isso mesmo. O foco, a concentração nos estudos está ligada a tudo aquilo que está envolvendo você na hora que você está estudando. Se você já tem o hábito, então você tem que formar o hábito se você não tem. E aí ter técnicas, né, de como estudar, saber lidar com aquilo que está te distraindo durante os estudos, que aí sim você vai ter o foco. Posso passar para a próxima? Teve alguém ali que fez uma pergunta bem legal no chat. Quantas horas posso estudar todo dia? Ou seja, será que tem um Tá. limite? Muito relativo também, porque vai depender do quanto você está precisando estudar, se você é um aluno que precisa se dedicar mais tempo aos estudos ou não, se você tem mais dificuldade em algumas disciplinas ou não. Mas o que eu gosto de colocar é assim: estuda para todas as disciplinas durante a semana. E aí você vai perceber se está precisando de mais tempo para uma disciplina ou para outra, entendeu? Claro que o aluno ele não vai passar aí 8 horas de estudo por dia. E vai depender muito, Fabrício. Por exemplo, um aluno que ele está em período de pré-vestibular, nosso aluno de quarto ano é diferente do nosso aluno de primeiro ano. Nosso aluno de quarto ano, além das disciplinas da escola, ele está ali estudando para o Enem, ele está estudando para outras coisas. Então, tem aluno que vai ficar estudando várias horas durante o dia, mais 5 horas por dia, né? E vai conseguindo uma boa. Agora tem aluno que demanda um pouco menos. Então, também faz parte do seu estilo de aprendizagem. Então, se para você não está te atrapalhando, não está te fazendo mal, ficar 5 horas estudando direto, tranquilo. Agora, se você precisa ter mais tempos intervalados aí no estudo, você deixa esse estudo, então, mais, né, espaçado. O Alexandre está perguntando se você recomenda algum livro sobre hábitos de estudo. Alexandre, Eu a dica do professor Abraão é boa, mas existe uma é bom. outra dica? Eu tenho alguns, eu posso colocar junto com, te dar as dicas, Fabrício, você coloca lá embaixo na live, pode ser? Ah, claro. A gente vai colocar depois a live então, tá bom, Alexandre?